Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra que vem direto do coração de Deus para o seu coração. Neste vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 3 coisas importantes que nós podemos aprender no Salmo 126 e no verso de número 4. Restaura, Senhor, a nossa situação como os riachos revigoram o deserto. Certa vez eu conheci uma determinada propriedade, uma pequena fazenda, e a primeira impressão que ficou foi negativa. Aquela era uma época de seca e a vegetação estava morta, tudo parecia morto naquela localidade. O que eu não sabia é que tudo aquilo mudaria pouco tempo depois. E eu pude constatar isso depois. O que acontecia ali naquela localidade é que no período de chuva, quando a chuva chegava, um pouco acima brotava água da terra e aquela água percorria pelo meio daquela propriedade. E então aquele cenário de morte, aquele cenário terrível, dava lugar a um lugar totalmente lindo, pois a vegetação ia brotando por onde aquele córrego passava, as flores desabrochavam, as borboletas enfeitavam aquele ambiente. Nem parecia que há pouco tempo atrás era tudo morte, mas quando desce a chuva, o riacho corria, então se transformava em ambiente de vida. Quando o salmista diz aqui no versículo 4, restaura, Senhor, a nossa situação como os riachos revigoram o deserto, é mais ou menos isso que eu acabei de contar para vocês. É como se fosse essa experiência que eu vivi, que o salmista está pedindo aqui. Em algumas versões da Bíblia, a palavra aqui vai ser Negueb. E Negueb é um lugar deserto, um lugar de morte, mas que quando descia a chuva e os riachos corriam por aquela região, então a vida brotava. E perceba que o salmista está pedindo para Deus: revigora-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, como os riachos restauram o deserto. E aqui eu aprendo com vocês 3 lições. A primeira lição: há esperança para uma vida seca e vazia. Há muitas vidas, queridos, vazias, secas. Eu mesmo tenho conversado com muitas pessoas que se sentem exatamente nesse estado. Mas há esperança para uma vida vazia, para uma vida sem alegria, para um coração endurecido. Há esperança para uma vida que está aprisionada no pecado. Este salmo fala de uma época em que o povo de Deus estava prisioneiro na Babilônia. Por 70 anos eles foram escravos na Babilônia, até que Deus, com seu poder, os liberta e os leva de volta para Jerusalém. Porque nós servimos um Deus que liberta os encarcerados, um Deus que liberta da prisão do pecado. Há esperança para uma vida seca e vazia. Creia em Deus, seja fiel. Por mais difícil que seja a prova, tenha certeza, Deus tem um propósito e tem promessas para a sua vida. A segunda lição que eu quero extrair aqui é: Deus é a esperança para uma vida seca e vazia. É muito comum as pessoas errarem e buscarem preencher esse vazio do coração em lugares, mudando-se de um lugar para outro, em pessoas e até mesmo em objetos, coisas materiais. Salomão nos conta essa experiência no livro de Eclesiastes, pois ele também correu atrás de todas essas coisas. Correu atrás da sabedoria, correu atrás da riqueza, correu atrás dos prazeres. Mas no final de tudo, sabe como é que ele conclui nos dizendo? Ele diz que tudo é vaidade. Tudo isso é como correr atrás do vento. Não corra para lugares procurando preencher seu coração, não corra para pessoas procurando preencher seu coração, não corra atrás de coisas materiais, bens materiais, pensando que isso vai preencher o seu coração. Não se engane, quem pode preencher o seu coração é Deus. Deus é a única esperança para você. Jesus
É a água da vida que pode correr no meio do deserto do seu coração e fazer tudo florescer, tudo florir. É Deus quem pode fazer isso por você. Mas a terceira lição que eu quero extrair com vocês aqui é: uma terra seca pode voltar a produzir e a florescer novamente. Talvez uma terra seca não tenha tanto valor, porque uma terra seca dificilmente vai produzir. Mas, quando a água chegar, regar a terra, então o ambiente de morte vai embora e floresce um ambiente de vida. Talvez você esteja se sentindo assim, como essa terra seca, sem esperança. Ou, quem sabe, você conhece alguém que está nessa situação. Mas o que eu quero dizer para você é que há esperança. Essa terra pode voltar a produzir fruto em abundância, frutos para o reino de Deus, frutos de alegria. Não se engane. É Deus quem pode mudar a sua história. É Deus quem pode abençoar a sua família. De Deus é que você depende. É nele que você encontra paz. É nele que você encontra vida. Deus não só liberta, mas Ele restaura e Ele enche de alegria novamente uma vida que estava arruinada, como estava a vida do seu povo na Babilônia. E ao voltar, Deus os encheu de esperança e de alegria, mesmo que eles precisaram plantar com lágrimas, semear, chorando. Mas no final, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia voltará com seus feixes, com cântico de alegria. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Ele nos preencha, nos encha e nos faça florescer na sua presença em nome de Jesus. Amém.